Olá, eu sou Rafael Seabra e vamos agora dar continuidade ao treinamento Tesouro Direto Descomplicado. Nosso módulo número 3 é Custos e corretoras para investir no Tesouro Direto. Os custos do Tesouro Direto se resumem aos impostos sobre os rendimentos e às taxas cobradas pela sua instituição financeira e pela BMF-Bovespa, referentes aos serviços prestados. Mas não se preocupe, elas são bem baixas em comparação aos fundos de investimentos do seu banco, por exemplo. Os impostos cobrados sobre as operações realizadas no Tesouro Direto são os mesmos que incidem sobre as operações de renda fixa, no CDB e fundos de investimento do seu banco, que são o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, para resgates de aplicação em menos de 30 dias, e o Imposto de Renda, que é o IR, com alíquota regressiva a depender da duração do investimento. O Imposto de Renda incide sobre a rentabilidade da seguinte maneira: 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias, 20% para aplicações com prazo de 181 a 360 dias, 17,5% para aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias e 15% para aplicações com prazo acima de 720 dias. É importante ficar claro que essa alíquota só incide sobre a rentabilidade e não sobre o valor todo aplicado. Há incidência de impostos sobre os rendimentos financeiros auferidos na venda antecipada, no pagamento de cupons de juros, o IOF não incide sobre os cupons, somente o IR, e no vencimento dos títulos. Os dias para efeito de incidência de imposto de renda são contados a partir da data da compra. Portanto, com relação aos cupons de juros do Tesouro prefixado com juros semestrais e Tesouro IPCA com juros semestrais, serão aplicadas as alíquotas do imposto de renda previstas com o prazo contado a partir da data do início da aplicação, como eu havia falado. Uma das grandes vantagens é que não há come-cotas no investimento em títulos públicos, diferente do que ocorre nos fundos de investimento, por exemplo. Trata-se de uma grande vantagem tributária, pois a parcela que seria paga como imposto de renda permanece em sua carteira de investimento, rendendo juros que serão seus no momento do resgate. Mesmo com o pagamento do imposto de renda, a rentabilidade líquida deste investimento é seguramente maior que a caderneta da poupança, por exemplo. Não se deixe enganar por isso. Em relação às taxas do Tesouro, são duas as taxas cobradas, sendo uma pela BMF-Bovespa, referente aos serviços prestados de custódia, e uma pela sua instituição financeira. Em geral, elas são significativamente mais baixas que as taxas cobradas em outros produtos de renda fixa oferecidos no mercado. A taxa cobrada pela BMF-Bovespa é a taxa de custódia, que é 0,30% ao ano sobre o valor dos títulos, referente aos serviços de guarda dos títulos e às informações e movimentações dos saldos. Perceba que 0,30% ao ano é bem baixo em comparação com as taxas dos fundos de investimento oferecidos pelo seu banco. Já a taxa cobrada pela instituição financeira é livremente pactuada com o investidor. O Tesouro Direto disponibiliza em sua página um ranking com as taxas cobradas por cada instituição. O link para este ranking está logo abaixo deste vídeo. Cabe ao investidor confirmá-las no momento da contratação. A taxa pode ser cobrada anualmente, que é a modalidade mais comum, ou por operação. Para esclarecimentos quanto ao pagamento dessa taxa, contatem a instituição financeira correspondente. Em relação ao modo de cobrança, em regra geral, as taxas são cobradas semestralmente, no primeiro dia útil de janeiro ou de julho, quando o valor das taxas de toda a carteira ultrapassar o valor de R$ 10. Ou também pode ser cobrada por título, na ocorrência de um evento de custódia, que pode ser o pagamento dos juros, caso ele pague cupons, ou no vencimento do título. Isso também pode ocorrer na venda antecipada, ou seja, toda vez que você receber cupons, o título vencer ou você vender o título antecipadamente, o imposto de renda é cobrado naquele momento. Se nenhum desses eventos de custódia ocorrer, essa taxa vai ser cobrada apenas em janeiro ou em julho, o que ocorrer primeiro. Enquanto esses eventos não ocorrem, as taxas devidas são diariamente acumuladas no extrato, sob o status de devida, o que não quer dizer que é exigido o pagamento imediato.
As informações sobre o recolhimento dos recursos para o pagamento das taxas devem ser obtidas junto à sua instituição financeira. Agora eu vou responder uma das maiores dúvidas dos alunos do treinamento: como escolher uma corretora para investir no Tesouro Direto? Como acabei de explicar, existem duas taxas cobradas para investir no Tesouro Direto. Uma, a taxa cobrada pela BMF-Bovespa, e dois, a taxa cobrada pela corretora. A taxa da BMF-Bovespa é obrigatória e imutável, independente da corretora que você escolher. Já a taxa cobrada pela corretora varia de uma para outra, podendo até não ser cobrada. Você ouviu bem, existem corretoras que não cobram taxa para investir no Tesouro Direto. A pergunta automática que muitos fazem é a seguinte: por que uma corretora não cobraria essa taxa? Para muitos, isso não é muito intuitivo, afinal, corretoras são instituições com fins lucrativos. Logo, elas não estão fazendo caridade. E então qual a vantagem em se utilizar essa prática? A grande vantagem para as corretoras é que, muitas vezes, um cliente que começa investindo apenas em títulos públicos, com o passar do tempo, também investe em renda variável, que são ações, fundos de índice e fundos imobiliários, por exemplo. Daí, elas receberão a taxa mais lucrativa para elas, que é a taxa de corretagem, que é cobrada sobre qualquer operação de compra e venda de ações, fundos imobiliários ou fundos de índice. Que fique bem claro, essa taxa só será cobrada se você investir nesses ativos que acabei de mencionar. Caso você opte por investir apenas em títulos públicos, não sofrerá nenhuma cobrança de taxa, caso tenha optado por uma corretora que não cobre essa taxa, tá? Entendido o motivo de algumas corretoras não cobrar essa taxa, recomendo que você escolha uma corretora que não cobre ou que cobre taxas bem baixas, de até 0,1% ao ano. Você não deve escolher apenas pela taxa, pois é necessário também analisar o porte da corretora, a facilidade de utilizá-la e sua reputação no mercado. Às vezes, o barato pode sair caro, então é bom levar outros pontos em consideração e não apenas a taxa de administração. O Tesouro Direto disponibiliza em seu site uma lista atualizada com um ranking das corretoras e da quantidade de movimentações que elas fazem por mês. O link para esta lista está logo abaixo desse vídeo. O porte da corretora também pode ser medido pelo volume que ela movimenta diariamente. Também abaixo desse vídeo está um link com o ranking das corretoras por movimentação. Além de informar quanto cada corretora cobra, esse ranking também informa se a corretora é agente integrado ou não. Quando uma corretora informa que é um agente integrado, com um sim nessa coluna, isso significa que você pode investir no Tesouro Direto através do site da própria corretora, sem precisar usar o site do Tesouro Direto. Trata-se de um ótimo benefício, pois, via de regra, os sites das corretoras são muito mais organizados e fáceis de utilizar que o site do Tesouro Direto. Quando uma corretora não é um agente integrado, você terá que operar diretamente pelo site do Tesouro Direto. Já adianto que o site tem uma usabilidade bem complicada, além de um visual pouco agradável. Para alguns, pode até passar uma sensação de insegurança. Por essa razão, recomendo que você escolha uma corretora que seja, sim, um agente integrado. Recomendo apenas que não escolha uma corretora apenas por não cobrar essa taxa e por ser um agente integrado. Antes de se cadastrar, entre em contato com a corretora, até para testar como funciona seu canal de atendimento. Se a sua experiência não for boa, talvez valha a pena escolher uma corretora que cobre essa taxa, mas que ofereça um serviço de melhor qualidade. Afinal, nem tudo deve ser escolhido exclusivamente pelo preço. E por que uma corretora e não meu banco? Essa é uma pergunta muito comum, pois muitos têm medo de abrir uma conta numa instituição financeira que não conhecem. Então existem duas razões para você optar por uma corretora e não pela corretora do seu próprio banco. A primeira delas é o custo, pois as corretoras independentes, que não estão ligadas aos bancos, possuem taxas muito menores, podendo até serem gratuitas. A segunda razão, e talvez o maior medo de quem está começando, é o baixo risco. Mesmo se a corretora vier a quebrar, ainda assim o seu dinheiro que estiver investido em títulos públicos estará garantido. Lembra que eu falei que uma das taxas cobradas é pela BMF-Bovespa? Essa taxa não é cobrada à toa. Isso ocorre porque seus títulos não ficam na corretora. Eles são mantidos
o termo técnico é custodiados, na BMF Bovespa, através da CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então você já está pagando por esse serviço, justamente para ter essa garantia. Sua corretora serve apenas como intermediário para oficializar a compra e venda de títulos públicos junto à CBLC. Caso sua corretora venha a falir, basta você transferir a custódia dos seus títulos para a nova corretora, sem risco algum. Para não dizer que não há risco algum, você só precisa ficar atento ao dinheiro mantido na conta corrente da corretora. Este é o único capital que poderia ser perdido em caso da falência da corretora. Por essa razão, sempre que você transferir um dinheiro da sua conta para a conta da corretora, invista-o imediatamente. Da mesma forma, quando você fizer um resgate ou algum título vencer, reinvista o quanto antes esse valor ou solicite a transferência para a sua conta corrente em seu banco atual. De resto, pode ficar tranquilo. Seus investimentos estão bastante seguros, independente da corretora escolhida. Como nos módulos anteriores, tenho certeza que muitas perguntas foram respondidas e algumas outras surgiram. Isso é normal e faz parte do aprendizado. Agora que você já sabe quais os custos para investir em títulos públicos e como escolher sua corretora, as seguintes dúvidas devem surgir. Como fazer o cadastro na corretora? Como comprar e vender títulos públicos? Estas perguntas serão respondidas no próximo módulo. Até lá!